operações, que depois tinham eco também nos habitantes que, entretanto, já tinham ido para a periferia e que não gostavam, por razões óbvias, de viver na periferia. E há também a intenção, nessa altura, de demolir, para uma destas operações, que está feita, e que muitos de vós provavelmente conhecem, quem conhece Paris conhece de certeza, a demolição de um mercado, nada mais nada menos que o mercado central da cidade. Chamava-se o mercado de Leal, que ficava no coração da cidade. Há, aliás, uma imagem muito interessante da altura que personifica a planta do interior da cidade, do interior da Périphérique, e o coração desse interior, onde a personificação da imagem se agarra, é precisamente o retângulo que constituía esse velho mercado, construído por um professor das Beaux-Arts do século XIX, chamado Altar, e que era uma excelente estrutura arquitetónica. Mas, mais importante que isso, no mercado de Leal vivia-se profundamente a noite parisiense. A Rue de Saint-Denis, que é uma rua próxima, era uma rua da boêmia, de uma prostituição também, tal como a vida. Era uma rua onde todos os intelectuais parisienses, a célebre boêmia da capital cultural da Europa de então, se reuniam e tinham o seu ponto-chave. A demolição e o mercado era o cruzamento, como em muitas outras zonas boêmias de grandes cidades que nós conhecemos, em Lisboa também havia um pouco isso. O mercado, como começa muito cedo a sua atividade, às 5, 6 da manhã, é um local de cruzamento dos trabalhadores que começam o dia com os boêmios que acabam a noite e que vão acabar no mercado, enfim, nessa espécie de comunicação que se estabelecia a altas horas da madrugada. E é precisamente em torno, não da manutenção só da estrutura do mercado em si, embora ela fosse importante, mas da manutenção deste tipo de vida no centro da cidade, que se levanta um fortíssimo movimento em Paris contra a demolição do mercado e pela manutenção de alguma coisa que estava associado àquele símbolo, que era a memória coletiva daquela vida das pessoas. E, portanto, as pessoas que reivindicam isto, não direi que foi a primeira vez, é difícil dizer alguma coisa que foi a primeira vez, mas foi pelo menos aquela que mais impacto teve, pela primeira vez, as pessoas como comunidade e não como instituição, portanto, era a própria comunidade dos habitantes e dos usuários, das pessoas que utilizavam aquela boêmia noturna, que se levantava contra a destruição do sítio que não simbolizava, mas que continha em si aquela memória coletiva daquela vida. Reparem na passagem das pedras, o valor material de algo que apela escultoricamente à emoção dos sentidos, como a arquitetura e a arquitetura destes edifícios simbólicos o fazia, mas à memória da vida que se processava naquele local. E esta é uma evolução importante para aquilo que nós hoje sentimos em relação à forma como nos relacionamos com esta memória coletiva e como os espaços das cidades em si, e já não tanto os edifícios símbolos ou as marcas símbolos, nos emocionam. Muito pouco tempo depois, aconteceu ainda um fenómeno mais contraditório em si. Porque se a memória da vida das pessoas em Leal era uma memória, enfim, agradável, para quem gosta da boêmia, obviamente, positiva passado pouco tempo, uma nova operação de renovação do uso do solo, do valor do solo, perdão, se deu noutro ponto da cidade, nada mais, nada menos que na principal prisão urbana de Paris, conhecida como o nome eufemístico de La Petite Roquette. Era, na verdade, uma imensa prisão, que era a principal prisão da grande metrópole, que já na altura era Paris. E a partir da ameaça da demolição dessa prisão, que era uma prisão panóptica, portanto, um panóptico é uma tipologia prisionária que não começou por ser hospitalar, mas depois passou a ser prisional, que foi, enfim,
condensada e divulgada por um senhor inglês, por um penalista inglês, cujo irmão era médico e trabalhava para o czar da Rússia, o senhor Jeremy Bentham, que a partir de uma ideia do irmão para um hospital militar que era, enfim, vigiado por um único vigilante, por um único enfermeiro, a partir de um grande semicírculo que tinha uma pessoa no centro que vigiava todos os doentes, portanto, uma questão de economia de recursos humanos, ele engendrou também a possibilidade de, a partir de um só centro, tal panóptico, vigiar todos os prisioneiros que se centravam à volta daquele centro. E esta ideia base, este modelo teórico, gerou uma série de tipologias penitenciárias, algumas delas feitas em Portugal, como a prisão de Lisboa, e duas prisões que se seguiram às de Lisboa, que são extremamente importantes, muito semelhantes, quase iguais entre si, projetadas por um engenheiro, Ricardo Júlio Ferraz, uma aqui em Santarém e outra em Coimbra. La Petite Roquette, voltando a La Petite Roquette, estava ameaçada então de demolição. E essa ameaça de demolição levou um conjunto de intelectuais franceses, num primeiro momento, depois por toda a Europa se associaram a outros intelectuais, enfim, alertados em primeira instância pelos estudos de um senhor chamado Michel Foucault, acerca do significado da demolição de uma prisão no centro de uma cidade. E isto é realmente complexo, porque nós associamos as prisões àquilo que de pior há, quer dizer, as pessoas que gostam de andar pela cidade, nos centros comerciais, a fazer as suas compras, a cumprimentar-se, a passear, a divertir-se. As cidades, teórica ou alegadamente, são para isso. Não são para ter prisões, que são coisas abjetas, onde estão pessoas a cumprir penas, normalmente sítios, enfim, não muito recomendáveis sob o ponto de vista do arejamento e da agradabilidade. E porquê que estas pessoas se insurgiam contra a demolição das prisões? Por duas razões essenciais. A primeira é porque não havia garantias de que a subtração dos presos ao centro da cidade lhes trouxesse melhores condições. Para grandes prisões periféricas, afastadas dos centros, os familiares tinham mais dificuldades em chegar às visitas, tinham mais dificuldades em acompanhamento, os próprios guardas prisionais, os advogados, etc. Em segundo lugar, porque é a própria cidade que se precisa de confrontar com todas as coisas que a sociedade tem, não só com as boas coisas da sociedade. Precisa de confrontar com o bom e com o mau. Precisamos de passar, quando estamos a ensinar a cidade às crianças, por exemplo, nós normalmente ensinamos a cidade às crianças. Quando passeamos com crianças, dizemos isto aqui é o tribunal, ali é a escola, ali adiante é o hospital. O hospital serve para as pessoas se curarem. A prisão serve para, como lugar de reclusão das pessoas que são condenadas em tribunal. Isto é a polis, é a cidade que nós devemos mostrar. Quando estas coisas são subtraídas, porque as pessoas na cidade não podem não gostar de conviver com elas, estamos a transformar a cidade num parque temático, numa coisa para as pessoas verem como a cidade era, tal como na Bahia, que o professor falava há bocado. E a cidade não é isso. A cidade tem que ter uma vida real. E as pessoas têm que se confrontar com todas as dimensões dessa vida. As agradáveis também, obviamente, e desejavelmente até em situação de mais tempo dedicado às agradáveis. Mas não podem ser só as agradáveis. Depois a prisão La Petite Roquette foi efetivamente demolida. Houve um concurso, tal como em Leal, houve um concurso para a reabilitação, entre aspas, daquele espaço. Concorreram os grandes, centenas e centenas de ateliês de arquitetura. Curiosamente, quem ganhou o concurso para o espaço onde existia a Petite Roquette
foi um senhor chamado Roland Castro,